Primeiro tema para análise neste Mercado Now, hoje com o José Nunes e o Mário Figueiredo. Muito boa tarde aos dois. Mário, é uma derrota que se percebe que em nada diminui aquilo que foi a participação de Cabo Verde. Como é que olhas também para estas imagens com pessoas ajoelhadas para receber e agradecer aquilo que fez? Olha, boa tarde a todos. Acima de tudo é a força do futebol. Esta é a força que o futebol tem. É de unir as pessoas, de unir os jogadores, de unir um país em torno daquilo que é o futebol. E isso é muito importante. Acho que Cabo Verde, o povo cabo-verdiano não vai voltar a ser o mesmo depois deste momento. A força do futebol tem esta capacidade. Acho que Cabo Verde vai crescer muito fruto da campanha que Cabo Verde fez, ou seja, em termos turísticos, em termos de irem à procura de saberem mais do resto do mundo, querer saber mais sobre Cabo Verde. Até porque foi uma seleção fetiche para muitas pessoas. Começou logo com um grande momento e, portanto, Vozinha, com aqueles seguidores todos, conseguiu aquele empate frente à Espanha. Foi uma forma deles, no fundo, se apresentarem ao mundo. E a verdade é que depois disto é com naturalidade que eu vejo um país em torno dos jogadores. É preciso não esquecer que Cabo Verde acho que tem cerca de 500 mil habitantes. Há mais cabo-verdianos na diáspora do que propriamente daquelas ilhas que fazem parte. E, portanto, aquilo que se nota é o orgulho. Nós cá em Portugal também assistimos a isso. Temos uma grande comunidade cabo-verdiana e assistimos também a essa alegria, à união das pessoas em torno da equipa. Pessoas que estavam habituadas a apoiar Portugal, porque nunca estavam presentes. E agora, portanto, há novos heróis. E não há dúvida nenhuma. Vozinha é um deles, o Sidney Cabral é outro, o Giovana é outro, e há mais. E, portanto, agora há aqui uma geração de heróis que Cabo Verde vai ter que explorar e vai ter que conseguir. Acima de tudo, notou-se que é aquelas mensagens. Eu continuo a achar que há momentos na vida dos países que são cruciais e o desporto tem um papel importante. Aquela primeira medalha de ouro de Carlos Lopes fez com que os portugueses subissem a sua capacidade e sentissem-se mais igual aos outros. E eu acho que esta campanha de Cabo Verde vai fazer com que os cabo-verdianos se sintam mais iguais aos outros. Vai aumentar o grau de exigência. Vai provavelmente dinamizar um país. Vai provavelmente dinamizar aquilo que é o futebol. E o futebol vai passar a ser uma bandeira daquilo que os cabo-verdianos pretendem. Cabo-verdianos gostam de futebol. Isso não há dúvida nenhuma e, portanto, a prova está dada. Quiseram estar com a equipa, quiseram estar com os novos campeões. A derrota contra a Argentina, campeã do mundo em título, não vai beliscar em nada aquilo que foi Cabo Verde. Cabo Verde acaba por sair do Campeonato do Mundo sem perder nos 90 minutos. Isso dá também uma certa confiança, uma certa tarima. E deu 2 vezes a volta ao resultado. Claro que sim, claro que sim. No jogo frente à Argentina. Não é? E, portanto, não tenhas dúvidas, só os argentinos é que davam pela Argentina. Eu acho que o mundo todo estava do lado de Cabo Verde e queria que Cabo Verde conseguisse, pelo menos, ter aquela oportunidade de arrastar o jogo ainda para as grandes penalidades. Não há dúvida nenhuma, os cabo-verdianos apoiaram sempre Portugal e não há dúvida que os portugueses também estiveram a apoiar sempre Cabo Verde durante esta campanha e acho que estávamos todos, de certa forma, a torcer que conseguisse ir mais longe, mas não há dúvida nenhuma. Para uma estreia, foi um grande sucesso. E foi por pouco que Cabo Verde não conseguiu ir mais longe, Zé, mas também concordas com esta ideia do Mário que pode até ser uma participação que tenha um efeito até mais vasto para o próprio país, aumentar o interesse no país, o turismo, tudo isso? Boa tarde aos dois, boa tarde aos espectadores do nosso. Sim, não tenho a mínima dúvida que Cabo Verde, sendo já um destino turístico por excelência, por exemplo, dos portugueses, mas também é preciso não esquecer que há muitos turistas, particularmente da Europa, que procuram Cabo Verde. A partir daqui, com a notoriedade e a visibilidade a que esta seleção deu ao arquipélago, eu acho que, de facto, estamos na presença de um feito que a seleção cabo-verdiana faz neste Campeonato do Mundo, que vai proporcionar, evidentemente, um grande desenvolvimento, particularmente na área do turismo. E recordo que Cabo Verde já tem a sua principal fonte de receita adveniente dessa mesma atividade económica. Aquilo que Cabo Verde fez no Campeonato do Mundo, para mim, reflete várias coisas. Uma, a evolução tremenda que a seleção cabo-verdiana tem tido nos últimos anos, com excelentes participações na Taça das Nações Africanas e com esta estreia em mundiais absolutamente espetacular, porque Cabo Verde fez só isto. Para além daquilo que o Mário disse, não ter perdido nenhum dos 4 jogos que efetuou nos 90 minutos, empatou-os todos, impôs
resultados absolutamente surpreendentes. É o campeão do mundo, Argentina, e é o campeão da Europa, Espanha. Foi assim que Cabo Verde abriu este campeonato do mundo. A melhor exibição de Cabo Verde, na minha opinião, sempre foram todas boas, mas claramente é contra a Argentina, por ser contra quem foi, pelo facto de ter recuperado por 2 vezes de desvantagens e pela forma absolutamente espetacular como a equipa mostrou uma crença, uma garra, uma fibra, mas também uma grande organização, uma seleção que defendia, uma equipa que defendia com muita gente, mas que atacava com muitos elementos, com linhas de passe, com jogadores próximos a circularem a bola uns dos outros e, enfim, com a capacidade que teve para marcar 2 gols da Argentina, sendo que ainda ficou a dever-se mais 1 ou 2, particularmente aquele extraordinário remate de Sidney já no prolongamento que o guarda-redes da Argentina defendeu com uma grande parada. Portanto, eu acho que não há outra forma de analisar esta situação que não seja um rotundo êxito, em primeira instância do futebol cabo-verdiano e logo a seguir do país, porque em Portugal tem uma enorme simpatia. Eu diria até que, sendo que todos os palopes têm grande proximidade por razões históricas e que não é preciso estar a desenvolver com Portugal, ficou a ideia de que existe ainda uma maior proximidade, até por força também do turismo massivo que existe de Portugal para Cabo Verde, com este país africano, que obviamente vai passar a ter uma visibilidade muito maior por força do futebol, o que demonstra, e para fechar a minha resposta, que o futebol é um grande veículo promocional quando bem aproveitado, e foi o caso. E também o demonstra esta participação de Cabo Verde neste Mundial. Vamos agora virar atenções para o mercado de transferências. O Benfica está a negociar Jakub Kaminski e espera fechar a contratação do extremo polaco nos próximos dias. Kaminski é visto pelo Benfica como um jogador muito talentoso, um trabalhador nato e um líder. Foram estas aptidões que levaram o Benfica a avançar para a contratação do jogador de 24 anos e, ao que tudo indica, a antecipar-se e ganhar a corrida a clubes como o Brighton ou Leipzig. Recentemente, o Colónia acionou a opção de compra de 7 milhões de euros junto do Wolfsburgo. No entanto, Jakub Kaminski tem uma cláusula de rescisão de 20 milhões de euros. E é um valor, diríamos, relativamente acessível para os clubes portugueses e neste caso, para o Benfica. Parece que está a pensar bem o Clube da Luz ao avançar para esta contratação, se é que o vai fazer. Sim, só pelo valor, acho que é um valor relativamente normal, como tu disseste bem, para os clubes portugueses, para os grandes, não é? Sim. Sendo que para o Benfica já é uma coisa muito normal, porque já vem de há uma série de anos a esta parte o Benfica contratar jogadores à volta de 20 milhões e até bem mais, como sabemos. Neste caso, Kaminski, aparece o nome deste internacional polaco poucos dias depois de se ter falado em Sérgio Arribas. Jogadores que têm semelhanças e têm diferenças. Têm a mesma idade, têm o mesmo valor de mercado, sensivelmente 20 milhões cada um. São jogadores que podem fazer as 2 alas, direita e esquerda. Diferenças. Desde logo, um é destro, Kaminski, outro é canhoto, Arribas. No caso de Kaminski, disseste bem, é um jogador que tem uma fibra e uma capacidade de luta notáveis, assim o dizem. O facto de ter sido o terceiro jogador que mais correu, mais quilómetros fez na Bundesliga e o segundo que fez mais sprints, significa que há aqui uma disponibilidade mental para trabalhar. Pode jogar nas 2 posições, no caso da Arribas até pode jogar como segundo avançado, não sei se Kaminski, não tenho ideia de ter essa particularidade, essa característica ou esse skill. Fez 7 gols e 3 assistências no Campeonato Alemão, que não são números extraordinários ao serviço do Colónia, particularmente no que diz respeito às assistências. 7 gols para um ala, acho que até é um número bom, mas o que dizer da Arribas é que marcou 26 gols e fez 6 assistências ao serviço do Almeria na segunda Liga Espanhola. É claro que estamos a falar de realidades diferentes, uma coisa é a Bundesliga, outra coisa é a Liga 2 de Espanha. Mas em todo o caso, 26 gols é absolutamente notável, porque estamos a falar do melhor marcador da segunda Liga. A minha pergunta é, será que o Benfica está a optar entre um e outro? Ou o Benfica até contempla ou admite a possibilidade de contratar os 2? A partir do momento, e tu próprio já falaste nisso, e seguramente vais desenvolver o tema, estarão em cima da mesa eventuais saídas, tanto para este ano como de Luque Bacchio.
E neste caso estamos a falar de um destro e de um canhoto, e se o Luquebaque sair do Benfica, o Benfica fica sem qualquer extremo esquerdino. Portanto, desse ponto de vista, eu não sei se o Benfica não estará mesmo a olhar para estes dois jogadores. Vamos ter que esperar para ver, ok, não são 20 milhões, passarão a ser 40, mas também é verdade que o Benfica fará em campo financeiro, tanto com Bresciani como Luquebaque, se concretizarem as saídas, para além do interesse que possa existir no mercado em relação ao Sheldrup, que eu creio que o Benfica pretende muito que continue. Portanto, são todos assuntos para acompanhar com atenção. Eu acho que notícias concretas e confirmadas e consistentes sobre a aquisição de um ala vão surgir nos próximos dias, e acho que este internacional polaco de 24 anos, Kaminski, está bem posicionado, sem dúvida. E poderia, Mário, resolver o problema, ou parte do problema do Benfica nessa posição? Poderia, eventualmente sim. Acho que é um jogador que também tem provas dadas, tem mundo, Bundesliga, é um jogador que também tem golo, é um jogador que pode desequilibrar, é um jogador polaco. E polaco, a Liga Portuguesa tem recebido os polacos de braços abertos. E é um mercado a terem atenção. Não, aqui a questão é que há ali um mercado polaco, os jogadores polacos, que pode ser explorado. Podem ser mais baratos. O Benfica, a pagar 20 milhões, está a pagar mais do que aquilo que o Colónia vai pagar para ativar a sua cláusula, que é 7, um valor muito mais atrativo. E já tive essa cláusula a pensar na venda, porque não tencionava ficar com o jogador. Não, porque é um jogador barato e tendo mercado, exato, se pode ganhar logo a vender. Claro. Olha, mas tens outro exemplo, o Trabzonspor também pode querer vender o Sidney Cabral, se calhar por um valor pelo dobro daquilo que o Benfica recebeu. E, portanto, há essa oportunidade. É a vantagem de haver mercado. O mercado aberto, o mercado atento. Benfica, acho que faz bem a olhar, acho que as equipas portuguesas podem olhar. Os sucessos do Futebol Clube do Porto fazem com que haja ali um filão que pode ser explorado, não só pelo Porto, mas também pelos outros clubes. Sendo este jogador a vir, preocupa-me sempre a questão de jogar à esquerda, joga à direita, joga atrás do ponta de lança, será mais um. Portanto, não sei se Marco Silva só quer polivalentes, porque a verdade é que a posição de trás de ponta de lança, desde a conferência de imprensa de apresentação de Marco Silva, parece-me a mim que ficou logo entregue a Sudakov. Vou ter grande curiosidade para perceber se será mesmo assim ou se vem daí alguma desilusão maior, mas para já fica essa expectativa. Depois temos a questão de Rafa também, o que é que vai ser feito com Rafa, se ainda vai ser relegado para um dos lados. Agora, não há dúvida nenhuma que o Benfica precisa reforçar esta posição. A verdade é que vai ter que vender também. Seja a Sheldrup, seja Prestiano, seja Luquebaque, a verdade é que vai ter que vender. Aquilo que eu noto é que o Benfica está a empurrar este mercado um pouco com a barriga, ou seja, já colocou no mercado, repara, Sheldrup, ninguém pegou, Pavlidis, ninguém pegou, porque queriam 50 e acho que aquilo nem 20 chegava, Prestiani 20 milhões, Luquebaque também será um valor a rondar isso, e portanto a questão é que ninguém está a pegar. Porquê? Porque o Benfica não valorizou os jogadores nesta temporada. E a verdade é que podia ter experimentado, esperado um pouco mais na questão de Sidney Cabral, mas nunca iria dar muito mais do que 20 milhões de euros. A verdade é que estamos perante um Benfica que tem que fazer um encaixe financeiro para depois poder avançar. E o Zé falava há pouco, a questão também do Sérgio Arribas, também é um jogador que também tem mercado. Segundo a Liga Espanhola, o Sporting não se deu mal. O próprio Benfica, quando contrata o Darwin Núñez, também não se dá mal. E, portanto, são mercados que é preciso ver, fruto da nossa capacidade financeira, que é baixa. E repara, enquanto tu compras por 20, ainda é possível venderes por 40. Quando começas a comprar por 30, 35, as coisas começam a complicar. E, portanto, acho que as equipas portuguesas têm que fazer essa ponderação e, acima de tudo, pensarem que já lá vai o tempo em que se contratava jogadores por menos de 10 milhões de euros. Mas pegando aqui pela questão, até que falávamos há pouco, Zé, do valor, de ser um valor que o Benfica, à partida, facilmente consegue atingir. Ainda assim, vimos o Benfica, nos últimos anos, a gastar muito dinheiro em contratações. Este ano ainda não o fez, contratou Gabriel Indi, um valor, enfim, mais baixo e um jogador mais de futuro. Longley não foi preciso pagar passe, não é? Exatamente, foi um negócio também com essas características. Achas que há aqui um ajustar do Benfica a uma nova realidade financeira, eventualmente, em que também não pode fazer os investimentos que fez em épocas anteriores? Acho, claramente, e acho que o Benfica aparentemente está a trabalhar bem. O Benfica já fez bastante dinheiro, creio que 43 milhões, em pequenas operações de jogadores com os quais não contava. Sidney é um deles. Depois há a questão também voltamos sempre ao mesmo tema, do José Mourinho ter, apesar de tudo, deixado
15 milhões no Benfica, mas eu creio que a ideia do Benfica poderá ser, eventualmente, estou eu a pensar, ter 2 jogadores para cada posição. Ou seja, ter 6 jogadores para as 3 posições atrás do ponta de lança. O que significa que, das duas uma, ou mantém destes 2, Prestiani ou Luca Bacchio, ou então, provavelmente vai mesmo buscar 2 extremos. E se calhar faz sentido um direito e um canhoto. Um destro e um canhoto. E no caso de Rafa e Sudakov poderão concorrer os 2 para a mesma posição atrás do ponta de lança, partindo do pressuposto que Sheldrup se vai manter, então ou Arribas ou Kaminski, um deles poderia jogar ali. Se vierem os 2, se Luca Bacchio ficar ou Prestiani ficar, Arribas preferencialmente joga sobre o lado direito, sendo canhoto, jogando para dentro, e Luca Bacchio ou Prestiani. Claro que isto são conjecturas, não são mais do que conjecturas, temos que esperar para ver o que é que o Benfica quer fazer. O mercado de italês ainda vai estar em aberto até 31 de agosto. Está a ser retardado o mercado por força do Campeonato do Mundo que está a acontecer e, portanto, provavelmente iremos ter muitas novidades em relação a muitos jogadores, não necessariamente em relação ao Benfica, eu diria em relação a muitos jogadores até ao fim do mês, mas eu creio que o Benfica aparentemente está a trabalhar de forma mais cirúrgica. Eu não acredito que o Benfica vá contratar apenas 2 centrais, já contratou, um deles é um miúdo, digamos que é um projeto, estou a falar de Gabriel Lindi e Longley, e agora um extremo, poderá ser um destes 2 que falámos, ou Kaminski ou Arribas. Eu acho que o Benfica vai procurar mais reforços, um deles eventualmente na baliza, já vais falar disso, mas acho que o Benfica não se vai ficar por aí, e depois também temos que ver o que é que o Benfica quer fazer em relação às posições à posição nova, à posição de ponta de lança. Pavlidis tudo leva a crer vai ficar. Ivanovic, acredito que Marco Silva tenha ideias sobre ele no sentido de o fazer desenvolver, ainda ontem marcou um gol, vale o que vale, não vale nada, claro. É um jogo de treino, e por isso acho que é um assunto para acompanhar com atenção. Agora, respondendo definitivamente à tua questão, acho que sim, acho que o Benfica vai ser mais criterioso e mais parcimonioso no que diz respeito a despesas, vai tentar compatibilizá-las com as receitas. Há uma série de jogadores que o Benfica provavelmente ainda vai tentar colocar no mercado. E depois há a questão da otimização e do aproveitamento do plantel que vem da época passada. Eu acho que isso foi muito claro, tanto nas palavras de Rui Costa na entrevista que deu, como nas de Marco Silva no dia seguinte. Não iria haver uma revolução, não é? Exatamente, na apresentação de Marco Silva no Museu do Benfica. E depois ainda há outro tema, que é... como é que eu te digo? A formação do Benfica, os talentos. Sim. Do Seixal. Não podemos esquecer de José Neto, de Banjaki, também não nos podemos esquecer do ponta de lança do Anísio Cabral, que entrou muito bem na época passada. O Eda Pobor, que ainda ontem marcou um gol e dizem que Marco Silva o aprecia bastante, um jogador muito alto, 1,92 m, apenas 19 anos, esse miúdo nigeriano. Rafael Quintas, mais um campeão do mundo de sub-17 que acabou de renovar. Portanto, acho que observaste bem, o Benfica muito provavelmente não vai gastar nem de perto nem de longe o dinheiro que gastou na época passada, o que não significa que não possa fazer 1 ou 2 ou 3 aquisições de 20 milhões, porque previsivelmente vai vender e vai colocar jogadores também, mas não vai chegar nem de perto nem de longe, acho eu, nem ao número de jogadores que contratou na época passada, nem ao volume de compras que, enfim, como sabemos, foi muito elevado. Portanto, acho que é dessa forma que o Benfica está a trabalhar e acho que está no caminho certo, porque é por aí que o Benfica deve ir. A Liga Europa não é a Liga dos Campeões. Claro. E Marco Silva é um treinador com skills, com características para tentar otimizar aquilo que tem dentro de casa. E a verdade, Mário, é que Rui Costa disse, quando falou publicamente, que o Benfica iria continuar a ter dinheiro para investir, mas a verdade é que, pelo menos até agora, ainda não vimos grandes investimentos e, como estava a perguntar há pouco ao Zé, mesmo estes jogadores que se fala para as alas não são jogadores muito caros, são jogadores, apesar de tudo, relativamente possíveis. Eles não têm que ser caros. Para clubes portugueses. Já normalizamos 20 milhões de futebol português. Eles não têm que ser caros para serem bons. Mas parece que vai haver aqui uma inversão clara neste mercado do que têm sido os últimos mercados do Benfica,
a nível de investimento, de volume de contratações? Eu acho que vai depender daquilo que Jorge Mendes conseguir fazer com alguns elementos que há no plantel do Benfica e que, se ele os conseguir meter, pode dar o tal boost. Eu não tenho dúvidas nenhumas que a grande figura deste Benfica é Marco Silva. Ponto número 1. Grande investimento para um treinador. Não há dúvida que tens que dar as ferramentas ao treinador para que ele possa disputar com o Sporting e com o Futebol Clube do Porto, pelo menos nas mesmas condições, para poderem chegar ao título de campeão nacional, que é isso que os benfiquistas querem. Quando nós falamos em 20 milhões, o 20 milhões não é barato e não é caro. Vamos ver. É possível. Repara, é um valor que coloca ou que deixa à prova a prospecção, os gabinetes de prospecção dos clubes. Se escolherem bem, Gyökeres foi baratíssimo, custou 22 milhões de euros, mais 2 depois, ficou quase em 24. Ficou baratíssimo. Yulman, 18 milhões mais 2, ou o que é que foi? Baratíssimo. Percebes? É preciso acertar. E, portanto, se o Benfica acertar nesta contratação, significa que são jogadores baratos. Porque a verdade é que pode chegar por 20, mas depois pode ser vendido por 30, por 40. E aí é que está. É isso que os clubes portugueses têm que fazer. É contratar jogadores, é perderem mais tempo na prospecção e analisarem bem. E parece que foi isso que o Benfica não fez nas últimas contratações.